Bom dia. Vou iniciar nossa aula. Hoje eu decidi não fazer tantas demonstrações, já que é a nossa última aula antes da prova, né? Vamos dar prioridade para fazer questões, mas questões referentes à aula de hoje, tá? O que é referente às aulas da segunda passada, a quarta e a segunda retrasada já foi feito, tá bom? Então, espero que vocês estejam treinando bastante. Finalmente montei a prova de vocês. A prova de vocês tem 4 questões, tá? 4 questões, você escolhe 3 e resolve, beleza? Se você escolher 4, se você fizer as 4, a gente vai eliminar uma sem olhar, ok? Não importa se você acertou ou errou, vai ser eliminada uma questão. Deu para entender? E eu vou pedir, inclusive, para eliminar a questão mais fácil. Então, escolha apenas 3. Não é para resolver as 4. Escolha 3 e resolva. Lembrando, eu escolhi a questão e não o item, tá? Por exemplo, tem questão lá que tem letra A e letra B. Então, se você fizer só a letra B, não existe isso. Você tem que fazer a letra A e a letra B daquela questão. Beleza? Tá bom? Então, são 4 questões, você escolhe 3 e fecha a sua prova, tá? Então, na prova tem limites, claro, né? Que é a nossa aula da segunda retrasada. Tem reta tangente, que é a aula de quarta passada. Tem o quê? Tem derivadas, claro, né? Que é a aula passada e esta aula, né? E nesta aula nós falaremos de regras de derivação e, claro, que vai ter regras de derivação na prova, né? Então vamos lá, vamos fazer nossa aula de hoje. Primeiro nós vamos fazer 2 demonstrações, na verdade, 2 exercícios que ficaram da aula passada, que é determinar a derivada da exponencial e a derivada do logaritmo, tá? Vamos fazer esses 2 exercícios primeiro. Então, olha, se você tem a função exponencial é de base e, tá bom? Não é de base qualquer, de base e. Então eu quero saber quem é a derivada disso. Bem, como é que calcula a derivada de uma função? Usando aquele limite, né? Limite de h indo para 0. A propósito, as coisas que foram feitas em sala, elas podem ser aproveitadas em prova. Tá? Exemplo. Eu vou provar para você agora que a derivada da função exponencial é a função exponencial. Então, se na hora da tua prova tu precisar derivar a função exponencial, tu não tem que fazer essa conta que eu vou fazer agora. Tu só vai escrever a derivada da exponencial é a própria exponencial. Entendeu? Tá? Ficou claro? Se foi feito em sala, você já sabe. Você sabe o resultado. Tá? Muito bem. Até porque eu não peço para você fazer lá pela definição. Eu peço só, calcule. Então você vai lá e faz. Tá? Então vamos calcular a derivada da exponencial. Então é f de x mais h menos o f de x sobre h. Limite de h indo para 0. Quem é f de x mais h? A função é f, é essa. No lugar do x, você está colocando x mais h. Então vai ser e elevado a x mais h. Menos a função f, que é e elevado a x. Isso tudo dividido por h. Tá? Agora você organiza esse limite. Vai ficar limite de h indo para 0. E elevado a x mais h, você concorda que é a mesma coisa que e elevado a x vezes e elevado a h? Tá bom? Menos e elevado a x sobre h. Tá? Agora tem e elevado a x aqui, tem e elevado a x aqui, você coloca em evidência. Tá? Isso aqui vai ficar igual limite de h indo para 0, e elevado a x vezes e elevado a h menos 1 sobre h. Tá? Beleza? Como nós sabemos que o limite do produto é o produto dos limites, você pode usar isso, ou você pode usar
H está indo para zero. Tem H aqui? Não tem, então isso aqui é uma constante. Então a constante pode sair. Tá? Constante para esse limite, tá? Então isso aqui é igual a e elevado a x vezes limite de h indo para zero de e elevado a h menos 1 sobre h. Agora eu estou tentando me recordar se nós fizemos esse limite aqui. Fizemos? Ou eu deixei para vocês fazerem? Eu não tenho certeza, porque eu não fui ver as aulas. Eu sei que esse limite já passou por aqui. Agora eu não sei se eu fiz ele. Alguém sabe? Não foi feito. Tá, então vamos fazer ele. Vamos dar uma pausa aqui e vamos fazer esse limite. Vamos pegar esse limite aqui. Limite de e elevado a h menos 1 sobre h com h indo para zero. Vamos ver quem é esse limite. Tá? Vamos fazer aqui uma mudança de variável. Vamos chamar isso tudo aqui de u. Tá? Então, u é igual a e elevado a h menos 1. Aí eu vou determinar quem é h. Tá? Passo 1 para cá. Fica u mais 1 é igual a e elevado a h. Eu quero o h. Se eu quero o h, eu aplico o logaritmo natural dos dois lados. Tá? Vai ficar logaritmo natural de u mais 1 é igual ao logaritmo natural de e elevado a h. Propriedade de logaritmo, pega o h e joga para frente, né? Então vai ficar logaritmo natural de 1 mais u é igual, o h vem para frente. H vezes o logaritmo natural de e. O logaritmo natural de e é 1, tá? Então esse aqui vai ficar só h. Vai ficar logaritmo natural de 1 mais u é igual a h. Esse é o h. Tá? Agora vamos pensar. O h está indo para zero. Se o h vai para zero, para onde que o u vai? O h vai para zero, isso aqui vai dar 1, 1 menos 1 vai dar 0. Então o u vai para zero. Tá? Então, se h vai para zero, isso implica que o u vai para zero. Tá? Então pronto, já estamos prontos para mudar esse limite. Então esse limite aqui é h indo para zero, agora é u indo para zero. Isso aqui de cima eu chamei de u. Tá? Vai ficar u dividido. Esse aqui de baixo é o h. O h é esse cara. Logaritmo natural de 1 mais u. Tá bom? Por incrível que pareça, esse limite aqui é muito mais fácil. Tá? Porque nós já conhecemos esse limite. Eu vou organizar e você vai ver que a gente já conhece ele. Olha só, como vai ficar. Vê se você concorda comigo. Isso aqui é a mesma coisa que limite de u indo para zero de 1 sobre u vezes logaritmo natural de 1 mais u. Concorda? Porque tem uma fração aqui embaixo. Sempre que tem a fração, você pode multiplicar por ela invertida. Quando você fizer essa multiplicação, esse u vai voltar para cima. Tá? Então é só uma manipulação. Agora, o logaritmo tem um número que está multiplicando na frente. Propriedade de logaritmo, você pega esse cara e joga para o expoente. Tá? Então esse limite aqui vai ficar igual limite de u indo para zero de 1 sobre o logaritmo natural 1 mais u elevado a 1 sobre u. Tá bom? Então, todas as manipulações que eu fiz até agora foi transformar esse limite aqui em uma coisa que eu sei. Tá? Até agora eu cheguei nesse lá. Nesse aqui. Agora tu tens um quociente. Vamos pensar. Se o u for para zero, então é possível calcular esse limite aqui?
Você pensa assim, então eu tenho que pegar o limite e jogar lá dentro do logaritmo. Será que eu posso fazer isso? Vamos pensar. O logaritmo é uma função contínua? Sim ou não? Sim, você nunca tira o lápis do papel para desenhar ele. Então a gente sabe que é uma função contínua. E isso aqui tem que estar no domínio do logaritmo. Tá? Então eu posso pegar esse limite e jogar para dentro do logaritmo. O limite de 1 é próprio 1, e o limite disso aqui é jogar o limite lá dentro. Então isso aqui é igual a 1 sobre o logaritmo natural do limite de u indo para 0 dessa coisa. 1 mais u elevado a 1 sobre u. E agora? Esse limite aqui a gente conhece? Esse a gente conhece. Quem é esse cara? E. É o número e. Tá? Então isso aqui é igual a 1 sobre o logaritmo natural de e. Quanto é o logaritmo natural de e? 1. 1 sobre 1? 1. Então, esse limite é 1. Tá bom? Eu tinha deixado isso em alguma aula, não tinha feito, tá? Então esse limite aqui é 1. Está verificado. Se esse limite aqui é 1, então aqui vai ser 1. Então quer dizer que a resposta é só exponencial. Tá? Portanto, a derivada da... Peraí. Portanto, se f de x é igual a e elevado a x, a derivada é e elevado a x. Tá? A derivada da exponencial de base e é a própria exponencial de base e. Tá bom? A derivada não muda nada, é ela mesma. Muito bem, já sabemos a derivada da exponencial, vamos atrás agora da derivada do logaritmo. Tá? O exemplo 2. Se a tua f de x é igual ao logaritmo natural de x, quem seria a derivada disso? Vamos determinar essa derivada. Tá? Então, olha, quero saber quem é f' de x. Tá? Se esse limite, se isso aqui existe, quer dizer que o limite que define isso existe. Então, o limite que define isso é esse limite. Limite de f de x mais h menos o f de x sobre h com h indo para 0. Tá? A gente quer determinar esse limite. Então, vai ser igual limite de h indo para 0, f de x mais h. Quem é f? É logaritmo natural de x. Então, vai ficar logaritmo natural de x mais h. Menos o logaritmo natural de x. Isso tudo sobre h. Existe propriedade de logaritmo que trabalha com a diferença? O que é que faz? A diferença se transforma em quê? Num quociente. Então, isso aqui é limite de h indo para 0 do logaritmo natural de x mais h sobre x. Isso tudo dividido por h. Tá bom? Ok? Dá para simplificar aqui? Então, isso aqui vai ficar assim, ó, igual limite de h indo para 0 do logaritmo natural de 1 mais h sobre x. Isso tudo sobre h. Tá? Esse limite aí é a derivada da função logarítmica. Vamos tentar resolver esse limite. Se esse h vai para 0, a gente não consegue determinar isso aqui, porque aqui vai dar 0 embaixo. É uma indeterminação. Tá? Então vamos trabalhar para ver se a gente consegue eliminar esse h aí de baixo. Vamos mudar de variável. Vou chamar isso aqui de u. Então, u é igual a h sobre x. Então, isso implica, eu quero determinar h, tá? Então, isso implica que h é igual a u vezes x.
Se o H está indo para 0, que é o que está acontecendo aqui, se esse H for para 0, vai ficar aqui, vai dar 0. Então o U vai 0, vai para 0. Então o U vai para 0. Então esse novo limite vai ser quem? Vai ser limite, não é mais H indo para 0, é U indo para 0. De logaritmo natural 1 mais esse cara eu chamei de U. Dividido. Esse cara H é U sobre X. Aliás, U vezes X. Tá bom? Ficou assim. Agora morreu a parada. É só organizar que está resolvido o problema. Vamos tentar organizar lá para vocês enxergarem o que está acontecendo. Então, olha, esse limite lá vai ficar assim. Vê se você concorda comigo. Eu vou reescrever ele. Vou tirar esse cara aqui de baixo e vou escrever na frente. Tá? Vou reescrever assim. Ó. Vai ficar limite de U indo para 0 de 1 sobre X vezes 1 sobre U vezes o logaritmo natural de 1 mais U. Concorda? Concorda? Se eu multiplicar esse cara aqui, vai dar U vezes X, né? Como ele está no denominador, ele vai aparecer na parte de baixo. Tá? Que é o que temos lá. Muito bem. Esse 1 sobre X não tem U. Não depende de U. Ele pode sair. Tá? Vai ser igual a 1 sobre X vezes limite de U indo para 0. Tudo bem? Esse cara está multiplicando o logaritmo. Vou usar a propriedade de logaritmo, que é pegar esse cara e jogar para o expoente. Certo? Então vai ficar limite do logaritmo natural de 1 mais U elevado a 1 sobre U. Mas espera aí. Isso aqui é limite do logaritmo dessa coisa. O logaritmo é uma função contínua, então o limite entra. Então isso aqui fica igual a 1 sobre X vezes o logaritmo natural do limite de U indo para 0, porque o limite está entrando no logaritmo, 1 mais U, 1 sobre U. Tá bom? Esse limite aqui a gente já conhece. Que é esse limite, ele é E. É o número E. Tá? Então isso aqui é o número E. Fica 1 sobre X vezes o logaritmo natural de E. O logaritmo natural de E é 1. Então, esse aqui ficou 1 sobre X. Tá bom? Eu poderia muito bem começar a aula e dizer, gente, f de x, se for exponencial, a derivada é exponencial. Gente, se a g de x for o logaritmo, a derivada dele é 1 sobre x. E vamos fazer nossa aula. Isso não é cálculo, tá? Isso é decoreba. Tá bom? Isso é ficar decorando fórmulas. Então a gente já sabe quem é a derivada do exponencial. E agora nós já sabemos quem é a derivada do logaritmo. Tá? Já sabemos. A gente nunca mais faz isso. A gente já sabe. Tá? Então agora a gente pode continuar nossa aula em paz, né? Agora a gente continua em paz. Esses eram os dois problemas que ficaram da aula passada. Certamente vocês chegaram em casa e fizeram. Né? Fizeram. Fizeram pelo menos umas 2 vezes. E hoje a gente inicia as propriedades de derivações. O Newton com Leibniz, que foram os dois caras que inventaram a derivada, basicamente inventaram o que é cálculo, né? Newton e Leibniz definiram uma nova operação, que é a derivação, né? Que é isso que nós estamos fazendo. E como uma boa operação, eles se perguntaram, bem, se eu já sei derivar uma função, será que eu sei derivar soma de funções? Primeira coisa que eles se perguntam.
E parece que é interessante fazer isso. Porque a derivação não é um limite? Sim ou não? Derivar não é calcular um limite? Então, derivar uma soma deve ser calcular a soma de dois limites, certo? E se a soma dos limites existem, então, muito provavelmente, a soma das derivadas deve existir, certo? Então, eles perguntaram isso e perceberam que essas regras existem, tá? A mesma coisa para o produto, e eles pensaram, e se eu multiplicar duas funções? O que será que vai acontecer? Aí não teve o resultado assim de cara que você poderia pensar que seria a resposta. Não é a derivada do produto, não é o produto das derivadas. A derivada do produto é a derivada do primeiro vezes a segunda normal, mais a primeira normal vezes a derivada da segunda. A derivada do quociente também não é o que se poderia esperar de imediato. Não é a derivada de cima menos dividido pela derivada de baixo. Não é isso. A regra do quociente é isso aí. Tá? Essas são as regras. Então, vamos demonstrar a primeira regra e vamos demonstrar a derivada do produto. Vamos fazer rapidamente essas duas demonstrações e depois a aula é só exercícios. Tá? Vamos lá. Deixa eu apagar aqui que preciso de espaço. Vamos fazer logo a derivada da soma. Vamos lá. A gente quer provar que se eu somar duas funções e derivar, é a mesma coisa que primeiro derivar e depois somar. Tá? É isso que está propondo. Então vamos fazer. A hipótese inicial é que as duas funções sejam deriváveis. Tá? Então quer dizer que existem f' de x, que é limite de f de x mais h menos f de x sobre h com h indo para zero. Isso aqui existe, porque a f é derivável. E existe também isso aqui. Esse limite também existe porque a g é derivável. Tá bom? Sabemos isso. Tá? A gente quer provar que isso dá isso. O que mais que nós sabemos? Sabemos também que se eu fizer f... Se eu fizer isso, se eu tenho duas funções, eu quero somá-las e aplicar um certo valor do domínio delas. Tá? Então, isso aqui é a mesma coisa que fizer f do x mais g do x. Tá bom? Você calcula f no primeiro, mais calcula f nesse cara. Tá? Isso é a definição de soma de funções. Tá bom? Então, tendo essas ferramentas em mão, eu tenho que verificar agora quanto é esse limite. Tá? Então, o que seria... O que seria isso aqui? F mais g derivada em x. O que será que é isso aqui? Bem, isso aqui é um limite. Temos que saber se esse limite existe. Limite com h indo para zero, de quem? Qual é o limite da derivada? É a função aplicada em x mais h, menos a função aplicada em x, dividido tudo isso por h. Tá? Então, está aqui a função f mais g, aplicado em x mais h, menos a função aplicado em x. Isso tudo dividido por h. Tá bom? Essa é a definição de limite, do limite da derivada. Tá? Muito bem. Agora eu vou aplicar aqui o que é soma de funções, tá? Essa é a ideia aqui da soma de funções. Então, isso aqui é igual limite de h indo para zero de
f de x mais h, tá bom? Mais g de x mais h. Tudo bem? Deu para entender? É a soma de funções, tá? Menos, de novo, f de x, g de x. Só que não posso esquecer que tem um menos aqui. Então, menos f de x menos g de x. Isso tudo dividido por h. Certo? Tudo bem? Agora eu vou só organizar as coisas. Eu vou escrever primeiro esse, depois eu vou escrever esse, aí depois eu escrevo esse com esse. Vai ficar assim, ó, igual limite de h indo para zero de f de x mais h menos o f de x mais g de x mais h menos o g de x, isso tudo dividido por h. Tá? Ok? Agora, vê se você concorda comigo. Eu posso separar isso aqui em duas frações. Primeiro esse, depois esse. É como se você tivesse em números 2 mais 3 dividido por 5. Isso é a mesma coisa que 2 dividido por 5 mais 3 dividido por 5. Tá bom? É isso que eu vou fazer aqui, tá? Então, vou somar. Eu vou preparar em duas frações. Vai ficar assim, limite de h indo para zero. F de x mais h menos a f de x sobre h mais g de x mais h menos g de x sobre h. Beleza? Separei em duas frações, tá? Aí eu me pergunto, será se o limite dessa soma existe? Então eu vou fazer assim, limite desse cara existe? Esse limite existe? Sim ou não? Sim, ele é o quê? É a derivada do f. Esse limite aqui existe? Sim, e é a derivada do g. Então acabou o problema, né? Então isso aqui é f' de x mais g' de x. Então, a derivada da soma é a soma das derivadas. Beleza? Muito bem. Vocês não têm noção do quanto de conta que você já está preparado para fazer. A gente vai demonstrar mais um resultado. E você vai estar preparado para fazer mais de 1000 questões. Sozinho, assim, olhando é tanto, direto, tá? Vamos fazer mais uma demonstração e será suficiente para isso. Vamos fazer essa regra da soma, vamos fazer a regra do produto agora. Se eu tiver o produto de duas funções, isso aqui é a derivada da primeira vezes a segunda normal, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Tá? Temos que provar que de fato isso é verdade. Tá bom? Vamos provar isso. Então, olha lá. O que é que tem que ser feito? Eu tenho que verificar o seguinte limite. Limite de h indo para zero. De quem? Qual é o limite da derivada? É a função aplicada em x mais h menos a função aplicada em x dividido por h. Tá? Quem é a função? A função é esse produto. Então, é a função aplicado em x mais h menos a função aplicado em x dividido por h. Tá? Essa é a definição da derivada. Beleza? Aí, eu tenho que saber o que é a definição de produto de funções. Vou colocar bem aqui. Todas as vezes que eu quiser fazer um produto de funções, produto aplicado em x, isso é a primeira função avaliada em x vezes a segunda função avaliada em x. Tá? É assim que se multiplica funções. Tá? Essa é a definição de multiplicação de funções. Então, isso aqui significa então que é a primeira função avaliada aqui vezes a segunda função avaliada aqui. Então, isso vai ficar assim, ó, limite de h indo para zero, f x mais h vezes g
x mais h, tá? Menos fx vezes g de x, isso tudo dividido por h. Beleza? Tá aí, dividido por h. O meu sonho é que apareça coisas desse tipo. Eu tenho que fazer aparecer uma coisa assim. Eu tenho que fazer aparecer uma coisa assim. Certo? Vai ter que aparecer a derivada da f, vai ter que aparecer a derivada da g. Eu tenho que fazer manipulações aqui que façam isso acontecer. Vamos sonhar que não nos custa nada. Se não tivesse esse cara, e se não tivesse esse cara, seria a derivada da f. Concorda? E se não tivesse esse cara, e não tivesse esse, seria a derivada da g. Então, tem caras que estão me atrapalhando aí, ou talvez me ajudando, né? Então está faltando alguma coisa. Então eu vou fazer o seguinte. Vê se você concorda comigo. Vou começar a escrever aqui. Igual limite de h indo para zero de... Vou escrever a primeira parcela. F de x mais h vezes g de x mais h. Tá? Menos f de x mais h g de x f de x mais h g de x mais f de x mais h g de x menos f de x g de x, tudo isso dividido por h. Vê se você concorda se isso está certo. Posso passar dessa linha para essa? Posso ou não posso? Posso. Por que eu posso? Porque eu acrescentei essas coisas, que pena que não fica mais colorido. Eu acrescentei essa parcela e acrescentei essa parcela. Tá? Essa parcela é positiva e aqui ela está negativa. Então uma cancela com a outra. Certo? Então o que eu coloquei na minha conta foi o zero. O zero é indiferente em uma soma. Beleza? Tá? Muito bem. Por que eu coloquei esses caras? Porque esses caras eles são maravilhosos. Observa. Se eu olhar para essas duas parcelas, as duas primeiras, tá? Tem alguma coisa em comum? Tem ou não? Tem. O que é que tem em comum? F de x mais h. Então, se eu colocar f de x mais h em evidência, vai sobrar o quê? G de x mais h menos o g, dividido por... Não é lindo? É lindo. Observa, continua. Temos mais duas parcelas aqui. Tá? Quem tem em comum g? Se eu colocar g de x em evidência, vai sobrar quem? F de x mais h menos o f de x dividido por... E está aqui. Né? Então, as parcelas mágicas a serem acrescentadas são essas. Tá? Então, vamos fazer isso. Vou colocar aqui embaixo, igual limite de h indo para zero. Já vou separar as frações, tá? F de x mais h vezes... Vou colocar um colchete aqui fora.
g de x mais h menos g de x sobre h. Tá bom? Isso aqui é só esse com h. Mais, vou colocar g em evidência, vezes f de x mais h menos f de x sobre h. E vou fechar o colchete. Tudo bem? Tá? O limite da soma é a soma dos limites. Certo? Então, aplicando o limite agora, se o h vai para zero, para onde que isso aqui vai? Vai para onde esse aqui? O h vai para zero. Vai ficar f de x. Vezes aqui. Se o h vai para zero, o que é isso? Que limite é esse? É a derivada de g. Mais o h vai para zero. Isso aqui influencia? Não muda nada. É a g. Vezes, se o h vai para zero, esse aqui é quem? Derivada da f. O que é isso? Esse é f vezes g derivada em x. Tá bom? Então, a regra é derivada da primeira vezes a segunda normal mais a primeira vezes a derivada da segunda. Essa é a regra do produto. Eu não sei se Leibniz ou Newton que descobriram isso. Mas eu fico imaginando que na hora que eles descobriram isso, eles saíram correndo pela rua, gritando. Que coisa linda, já sei derivar o produto. Tá aí, essa é a derivada do produto. Certamente, matemáticos, eles não conseguem ficar parados numa descoberta. Eles não conseguem. Quando descobriram a derivada do produto, alguém logo pensou assim: mas e se fosse 3 funções? E se fosse 3? Aí o cara diz: rapaz, eu já provei para 2, para 3, então está resolvido. Concorda? Está resolvido para 3. Porque você pode enxergar essa aqui como uma e essa aqui como outra. Então, como é a regra do produto de 2 funções? É a derivada da primeira vezes a segunda normal, mais a primeira normal vezes a derivada da segunda. Tá? Só que aqui ainda tá... Você precisa exibir quem é esse cara, né? Então, isso aqui é... O que é a derivada do produto? É a derivada da primeira vezes a segunda normal, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Só que isso está multiplicando a função h. Beleza? Então, isso aqui é isso. Tá? Mais, o que é isso? É a primeira vezes a segunda vezes a derivada da terceira. Aí você organiza isso aqui. Isso aqui nada mais é que a primeira vezes a segunda vezes a terceira mais a primeira vezes a derivada da segunda vezes a terceira mais a primeira, a segunda, a derivada da terceira. Olha que lindo! Então a derivada de 3 funções é a derivada do produto de 3 funções, derivada da primeira vezes a segunda vezes a terceira normais,
mais a primeira normal vezes a derivada da segunda vezes a terceira normal, mais a primeira normal vezes a segunda normal vezes a derivada da terceira. Acabou. E se fosse n? Ninguém pergunta se fosse 4. Mesma história. Deriva a primeira, multiplica por todo o resto. Deriva a segunda, multiplica por todo o resto. Deriva a terceira, multiplica por todo o resto. Entendeu? Então, essa é a regra de derivação para produtos de funções. Agora vocês estão mais do que prontos para resolver um monte de questões. Mas é um monte. Vamos lá resolver os nossos... só projeta lá, por favor, só para eu deixar as regras aqui, para que vocês não esqueçam. Regra da soma não vou colocar, que a gente já sabe que é a soma de funções. A soma das derivadas. Vou deixar aqui a regra do produto, tá? Para vocês não esquecerem. Regra do produto é a primeira vezes a segunda normal, mais a primeira vezes a derivada da segunda, tá? Essa é do produto. Vou deixar aqui do quociente, para vocês não esquecerem também. A do quociente é a primeira vezes a segunda normal, menos a primeira derivada da segunda, dividido pelo quadrado da segunda. Tá? Só essas, as outras... se tem uma constante, você pode tirar a constante e derivar só a função. Constante multiplicando, tá? Então deixa essas duas regras aí e agora a gente pode resolver qualquer questão, que a gente já está safo. Opa! Aí. Pode escolher. Já pensou uma página assim da tua prova? Tu abre tua prova, aí tem essas questões aí. Calcule a derivada dessas funções. Vai lá. Qual iremos fazer? Qual é? 10. Mas a 10 é fácil. Vamos começar por uma mais fácil. Qual vocês acham que é a mais fácil de todas? A qual? A primeira não. A segunda. A segunda é a mais fácil de todas. Tá? Vamos pegar a segunda e vamos colocar aqui. A segunda é f de x igual a 2x ao cubo mais exponencial de x mais 1. Eu pergunto para você, projeta aqui, por favor. Qual a derivada dessa função? O que foi que nós provamos hoje? Que a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, se tu quiser ser bem metódico, fazer todo o passo a passo, o que é que você faz? Quero derivar isso. Você vai usar o limite? Vai usar o limite? Vamos ver se você precisa usar o limite. Isso aqui não é um polinômio. A gente já não provou a derivada do polinômio? Então você já sabe, não precisa provar de novo. Isso aqui não é exponencial. A gente já provou a derivada da exponencial. Não precisa provar de novo. Isso aqui não é uma constante. A gente já provou a derivada da constante. Não precisa provar de novo. Ok? Afinal de contas, se você quer sair daqui para ir para ver o peso, qual é o ônibus que pega? Você já sabe algum ônibus, né? Quando você vai dar informação para a pessoa, você diz assim, ó, aquele ônibus, quer ver? Vamos pegar ele, aí a gente vai chegar lá no ver o peso. Aí depois que você descobrir, a gente volta aqui, aí tu pega ele. É assim que você faz? Não, você diz qual é o ônibus, porque você já sabe, você já provou. Você já sabe o resultado. Se o cara disser assim, mas tu tem certeza? Aí tu olha para a cara dele, eu já sei, faça você. Tá? É a mesma história aqui. É um polinômio exponencial e constante. Você já sabe as respostas. Mas o seu colega, na hora da prova, ele pode querer fazer assim. Vou provar a derivada desse aqui pelo limite. Vou provar a derivada desse aqui pelo limite. E vou provar a derivada desse aqui pelo limite. Tudo bem. Ele vai acertar. Qual você acha que vai ser a nota dele? Qual você acha? Eu acho que ele não vai conseguir chegar em 2. Sabe por quê? Porque ele não vai ter tempo para isso.
A prova ela não foi feita para você resolver pela definição. Ela foi feita para você resolver usando o que você já aprendeu. Entendeu? Se você tentar fazer pela definição, não vai ter tempo hábil para isso. Tá? Muito bem. Então vamos lá. Então, passo a passo, o máximo que tu podes fazer é isso aqui. Coloca um colchete aqui e uma linha aqui, dizendo que tu vais derivar isso. Mais... Coloca um colchete aqui e coloca uma linha aqui, dizendo que tu vais derivar. Mais... Coloca um colchete e coloca uma linha, dizendo que tu vai derivar. Tá? Tu pode não fazer essa linha aqui. Tudo bem. Você já pode colocar a resposta direta. Tá certo? Tá? Então, a tua derivada... Quem é? Quanto é a derivada do 2x ao cubo? É 6x ao quadrado. Mas vai ter colega seu que vai dizer assim, não, eu quero mostrar para o professor que eu entendi o conteúdo. Quero colocar 3 menos 1. Tudo bem. É 5 segundos que você perde da sua prova, porque tu vai ter que escrever mais uma linha depois, né? Tá perdendo tempo, tá? Então, a derivada da exponencial é a própria exponencial, é a derivada do 1. Aí o cara coloca, não, quero colocar o professor para ele saber que eu sei que é 0. Vai ter gente que vai querer fazer todo esse passo a passo. Tá errado? Não tá errado. Mas tu vai perder tempo. Próximo passo é 6x² mais a exponencial. Pronto. Terminou. Ok? Tudo bem? Quem sair daqui e escrever isso, vai ganhar a mesma pontuação de quem fizer isso, isso e isso. Tudo bem? Só que a pessoa que faz isso e isso, ela perde 1 minuto ou 30 segundos aqui. Preciosos. Para a questão de número 3 da prova. E a 4 também. Vamos lá, próxima. Escolham lá, qual é a próxima? Qual é a outra fácil daí? Vai, qual é a outra fácil? A 3 e a 4. Envolve só soma de funções. Sempre que tiver só soma, é o mais fácil possível, porque é derivar um mais, deriva o outro mais, deriva o outro mais. É só isso que precisa ser feito. Aí tu só tem que lembrar quem são as derivadas, claro. Né? Vamos lá. Terceira. Aí você diz, mas professor, eu não sei qual é a derivada da tangente. Então tu já perdeu. Eu não sei qual é a derivada do seno. Então tu já perdeu. Porque tem a derivada de um deles na prova e tu tem que saber. Não acredito, vou ter que fazer uma tatuagem até sexta. Não, isso é cola. Tá? Vai ter que lembrar. Vai estudar, vai fazer questões. Então, ó, f de x é igual a tangente de x mais raiz de x mais o seno de x. Tá bom? Vamos lá. Derivada dessa função. Vamos fazer mais direto agora? A gente não vai fazer todo passo a passo. Vamos fazer mais direto. Tem que derivar esse, tem que derivar esse, tem que derivar esse. Tá bom? Aí você pode ir no cantinho da sua prova. Não é vergonha, não. Você pode ir no canto da sua prova escrever assim, ó. Meu diário. Tá? E no diário, o diário é uma coisa particular, ninguém deve ler diário de ninguém, tá? Então isso aqui é o seu particular. Então, meu diário. A raiz de x é x elevado a meio. É? Então, se eu quiser derivar a raiz de x, pega o meio, joga para frente. X subtrai uma unidade. Menos 1. Certo? Não é assim? Tá? Então, continua. Meio, x, meio menos 1, aí você faz tudo, é o seu diário. Né? Então, meio, x vai dar menos 1 sobre 2
Pronto. Isso aqui é meio. O menos vai para baixo. X meio. Então, isso aqui é 1 sobre 2 raiz de x. Então, a derivada disso é 1 sobre 2 raiz de x. Aí você coloca. Pronto, já sei. Já sei. No meu diário, eu já sei que é isso. Então, derivada da tangente. Secante ao quadrado. A gente provou isso na aula passada, não foi? Foi no final da aula passada que a gente provou? Provou isso. Secante. Derivada da tangente é secante ao quadrado. Mas derivada da raiz de x está lá no seu diário. 1 sobre 2 raiz de x. Aí você escreve. Mas derivada do seno. Eu acho que estava na tua lista de exercícios. Não estava? Estava. Cosseno. Acabou. Olha, a tua questão é feita em uma linha. Mas só é feita em uma linha porque o seu diário está repleto de informações importantes. Você fez lá direitinho. Tá bom? Muito bem. Já resolvemos mais uma. Vamos para a próxima. Vamos fazer a questão 4. A 4 é f de x igual 5x à quarta mais b vezes o logaritmo natural de x mais cx quadrado mais k cosseno de x. Tá? Ok? Sabemos esse? Sabemos ou não? Sabemos. A propósito, é impossível tirar 0 nessa prova. É impossível. Porque tem a derivada de um polinômio lá. Aí tu vai olhar, todo mundo sabe a derivada de um polinômio. É só joga o expoente para frente, subtrair uma unidade, acabou. Então não tem como tirar 0. Acertou essa, tu já tem 0,1 garantido. Tá de boa. 0 não tira. Aí 0,1 já está garantido. Então, já fez essa. Sabemos derivar isso aqui? Sim ou não? Aí você pensa, só porque tem um B aqui na frente? Esse B tem X nele? Não, então ele é uma constante. Então a gente sabe derivar isso. Você só deriva a função, a constante continua. Entendeu? Tá. E o logaritmo a gente sabe derivar? Foi a segunda derivada que nós fizemos hoje. É 1 sobre x. Esse a gente sabe derivar? É um polinômio também, né? A constante não atrapalha nada, ela mantém a constante. Então eu só derivo x ao quadrado. Isso aqui a gente sabe derivar? O k também é uma constante. E a derivada do cosseno é quem? Menos seno. Isso tu tem que saber. Tá? Então pronto. Então a gente sabe fazer isso. Então, a derivada dessa função é... Quanto é essa derivada? 20x ao cubo. Mais... Quanto é a derivada do logaritmo? 1 sobre x. Só que tu vai ter que multiplicar por b. Então, a resposta é b sobre x. Tá bom? Porque é b vezes 1 que dá b. Tá? Mais... Quanto é a derivada do x quadrado? 2x ao quadrado. Só que tem um c. Aliás, 2x. Só que tem um c. Então vai ficar 2cx. Aí, k, né? Quanto é a derivada do cosseno? Menos seno. Então tá mais aqui, vai ficar menos. Menos o seno. Acabou. Terminou o problema. Uma linha e está resolvido. Tu faz 2 questões dessa na prova, 0,2. 0,2 garantido. Né? Pronto, próxima questão. Já fizemos todas as de soma, né? Agora vocês querem o quê? Multiplicação ou divisão? Divisão? Então a gente vai ficar fazendo divisões. Então tem divisão na primeira logo. Na primeira tem divisão. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho que ainda não vi.
Tá, tem tempo suficiente. Então vamos derivar a primeira. F de x igual a 1 mais a exponencial 1 menos a exponencial. Tá bom? Ok? Então, regra do quociente. O que é que diz a regra do quociente? Deriva a primeira vezes mantém a segunda, menos mantenho a primeira, deriva a segunda. Divido tudo isso pelo quadrado da segunda. Tudo bem? Essa é a regra. Vamos lá. Derivada da função é deriva a primeira. Então eu vou colocar aqui todo o passo, tá? Deriva a primeira vezes a segunda normal. Tudo bem? Já foi o primeiro passo lá. Menos a primeira, 1 mais e elevado a x, vezes a derivada da segunda. Dividido pelo quadrado da segunda. Tudo bem? Já montei a fórmula, tá? Agora eu vou fazer a conta. Vai ficar como? Vai ficar a derivada da função, vai dar. Olha, derivada da soma, não é a soma das derivadas? Então eu tenho que derivar só 1 mais derivar só a exponencial. Quanto é a derivada do 1? 0. Derivada da exponencial? Exponencial. Exponencial mais 0 dá exponencial. Então, isso aqui vai dar só exponencial. Vezes a segunda normal. Menos a primeira normal. Vezes a derivada da segunda. Olha, de novo, derivada do 1 é 0. Esquece o sinal por enquanto. Derivada da exponencial. É exponencial. Só que está negativo. Então vai ficar menos a exponencial aqui, ó. Dividido por 1 menos e elevado a x ao quadrado. Aqui, o cara que está empolgado na prova, e ele lembrou da fórmula, ele já se empolga e diz assim, corta, 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 corta. Aí já era. Porque aqui está mais, ó. Não pode cortar não, tá? Não faça isso, preste bem atenção, tá? Então, ó, vamos distribuir aqui em cima, ver se dá para simplificar alguma coisa. Esse com esse com esse aqui com esse cabra aqui, e esse com esse aqui, tá? E dessa parcela aqui, eu já vou fazer o jogo de sinal com esse menos aqui, tá bom? Não esquece que está menos aqui. Olha, esse menos não vai deixar todos aqui negativos? Sim ou não? Não tem um menos aqui fora? Então vai deixar tudo positivo. Então eu já sei que quando eu começar a escrever essas coisas daqui, tudo será positivo, tá? Então vamos lá. Fica igual. Esse com esse vai dar e elevado a x menos esse com esse dá o quê? E elevado a 2x, tá? Porque aí elevado a x é elevado ao quadrado. Potência de potência, você multiplica os expoentes, certo? Então dá e elevado a 2x. Ou você está multiplicando dois caras aqui, mesma base, conserva a base, soma os expoentes, tá? X mais x, 2x, tá bom? Mas esse com esse dá e elevado a x, e esse com esse dá e elevado a 2x. Isso tudo dividido por 1 menos e elevado a x ao quadrado. Agora sim dá para simplificar, ó. Esse cara aqui, ó, cancela com esse. Então vai dar 2 e elevado a x dividido por 1 menos e elevado a x ao quadrado. Essa é a derivada. Tá bom? Ficou claro?
Nota que a dificuldade principal aqui é matemática básica. Essa é a dificuldade principal. Porque se você lembra como se faz a derivada do quociente, o resto é jogo de sinal, é propriedade de potência, é divisão de fração. Essas coisas tu não pode deslizar nessas coisas, que isso é grave, tá? E não pode jogar a culpa na tua formação também. Não pode. Não pode mesmo, tá? Quando eu entrei aqui na universidade, comecei a minha aula, acho que foi em fevereiro ou março de 2006. Foi quando eu cheguei aqui. Nesse período, eu não sabia quase nada de matemática. Eu ficava me perguntando todos os dias, o que eu estou fazendo aqui? Todo dia eu me perguntava isso. Eu me fiz essa pergunta por 3 dias. Depois eu olhei para mim mesmo e disse, te vira, tá? Porque a universidade não estava nem aí para matemática básica. Não é obrigação da universidade a matemática básica. É obrigação minha. Porque eu já estou aqui, entendeu? Enquanto eu estava lá na escola, era obrigação da escola me ensinar. Só que não foi me ensinado. E a universidade não pode retornar a matemática básica para a gente poder continuar, senão ela não vai fazer o papel dela, que é a matemática do ensino superior. Deu para entender? Então eu tenho obrigação de correr atrás das coisas que eu não sei. Eu tenho que correr atrás. Eu não posso me fazer de coitado e dizer, não me ensinaram. Os livros estão aí. A internet está aí. O YouTube está aí. Essas coisas nem tinha na minha época. Eu tinha que começar a correr atrás de livros e começar a ler, todinho. Começar a resolver exercícios. Enquanto os meus amigos estavam avançando, porque eles tinham formações boas, a minha formação era péssima. Era eu e um amigo meu. Ele era ruim e eu era pior. E a gente se unia. Aí dava ruim em geral, entendeu? Então até que a gente descobriu que a gente tinha que colar em alguém que sabia, para a gente poder avançar, senão a gente um freava o outro, tá? Então essa é uma dica para vocês. Vocês não podem sempre estudar com quem é tão ruim em informações quanto você, tá? Ser ruim em informações não quer dizer que você não tenha capacidade de aprender, é diferente. Totalmente diferente. Talvez a sua capacidade de aprender seja muito maior que a dos seus colegas que têm um monte de informações, tá? Você só tem que correr mais atrás. Mas corre. Você tem que correr mesmo, tá? Eu corri tanto que agora já cheguei aqui. Eu poderia simplesmente ter desistido no meio do caminho. Poderia ter feito isso. Vocês podem fazer isso. São escolhas. Mas o que é que vocês querem fazer? Vocês querem ser ricos, que vocês vão ser. Eu quis ser professor. Tá? Tá? Vamos lá, são escolhas, né? Pelo menos eu vou conhecer gente rica. Vamos lá, próxima. Próxima questão. Vocês escolheram o quociente, então vamos nos manter no quociente, tá? Vamos pegar um quociente mais simples, que envolvam polinômios, que é a questão 8. Tá bom? Só vai envolver polinômios ali. É uma função racional. Então, a questão 8. F de x igual a 5x dividido por x² mais 1. Vamos derivar isso. Tá? Vamos derivar essa função. Então, como é que a gente vai derivar? Eu já sei que eu tenho que usar a regra do quociente. Então, vamos lá. Então, f' de x é igual derivada do primeiro. Quanto é eu já vou fazer direto agora. Tá bom? Já podemos fazer direto? Derivada do primeiro, quanto é? 5. Derivada do primeiro vezes o segundo normal. x² mais 1. Menos a primeira normal vezes a derivada da segunda. Quanto é a derivada da segunda? 2x. Dividido pelo quadrado da segunda. x² mais 1. Tá? Nota, em processos de derivações, por mais que você tenha aqui um quadrado da soma, você não precisa desenvolver esse quadrado, porque vai só aumentar a cara da função. Tá? Não precisa, deixa assim. Mas essas operações básicas aqui em cima, você é obrigado a fazer. Tá? Então, f' de x é igual. Esse vezes esse vai dar 5x²,
Esse vezes esse vai dar 5, menos esse com esse vai dar 10x². Dividido por x² mais 1 ao quadrado. F' de x, esse com esse vai dar menos 5x². Então eu vou colocar primeiro 5, menos 5x² dividido por x² mais 1. Pronto. Está resolvida a derivada. Tá? Então a função derivada desta função é isso aqui. Ok? Ficou claro? Tá? Muito bem, vamos para a próxima. Vou ter que apagar o diário. Vou apagar só a conta do diário. Vai que a gente precisa, né? Próxima. Tem dois quocientes ali. Não vou querer resolver aqueles dois quocientes, porque a questão 10 envolve um quociente que tem a raiz de x. A gente já resolveu um que tem a raiz de x. Então não vai ter muito ganho educacional aí. A 11, ela se equivale a 8. São funções racionais, tá? Não tem ganho. Então vamos agora para os produtos. Qual produto a gente vai fazer? Qual produto? Vamos produto de 2 primeiro, tá? Porque na 13 e na 14 são produto de 3. E na 7 também é produto de 3. 5? 5. Pronto. 5 você tem f de x igual a x vezes o seno de x. Tá? Dica para você. Dica. Eu costumava ficar muito nervoso nas minhas provas. Então, e eu vinha com um turbilhão de informação na cabeça. Só que eu não gostava que ninguém falasse comigo. Não fala comigo que eu estou concentrado. Eu ia ficar imaginando, lembrando tudo que precisava lembrar. E quando eu recebia a prova, quando o professor dizia assim, ó, pode começar. Primeira coisa que eu fazia, se eu sou vocês, primeira coisa que eu ia fazer, eu não ia nem olhar para a prova. Não ia olhar para as questões. Não quero nem saber das questões. Peraí. Tem que fazer o download agora. Vai. Seno de x. A derivada é o cosseno. Cosseno de x. A derivada é o menos seno. Tangente de x. A derivada é secante ao quadrado. É x². Ah, Raimundo, tu não vai esquecer disso? Paga. Logaritmo de x. A derivada é 1 sobre x. Pronto. Eu poderia esquecer isso ao longo da prova. Os outros pode cair que eu não vou esquecer. Entendeu? Eu faria logo isso. Já deixa aqui. Onde? No meu diário. Né? Já deixa lá no meu cantinho da prova, que é o meu diário. Já deixa tudo guardado. E vou fazer a minha prova agora. Estou descansado. Porque tudo que eu acho que eu possa esquecer, que são essas coisas aqui, eu já deixei anotado, não vou esquecer mais. Tá? Eu sei onde eu anotei. A menos que tu seja daquelas pessoas que não sabem onde deixa a chave da tua casa. Aí tu vai pensar, caramba, esqueci qual é a derivada do seno. Aí tu nem lembra que tu já anotou na tua prova. Aí já era. Tu tá ferrada. Vamos lá. Derivada desse aqui. Derivada do produto. Como é que faz? Como é a derivada do produto? Derivada do primeiro vezes a segunda normal, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Vamos lá, derivada da primeira, eu vou fazer todo passo a passo, vezes a segunda normal, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Tá bom? Derivada de x, 1 vezes o seno, mais x vezes. Derivada do seno é cosseno. É isso aqui, vai dar seno mais x cosseno. E acabou. Agora vocês acreditam em mim? Porque eu disse para vocês que derivada era muito melhor que limite. Olha as questões de derivada. Não é muito mais divertido? Agora me diz, cálculo não é legal? Não responde. Vai, próxima. 5. Qual é a próxima que a gente vai fazer agora? Não pode escolher a 12.
Não, pode escolher a 12. Vamos fazer a 12. Eu pensei que era outra coisa que estava na 12. Vamos fazer a 12 aqui rapidinho. Exponencial de x vezes o cosseno de x. Vai, comigo, rápido. A gente faz essa em uma linha. Tá? Projeta aqui, por favor. Derivada dessa função. Resolve comigo. Derivada da exponencial. Ela mesma. Vezes a segunda normal. Mais a primeira normal. Vezes a derivada do cosseno, que é diário. Menos seno. Então, seno e troca o sinal bem aqui. E acabou. Tá? Pronto, tá resolvido. Uma linha. Tá? Próxima. Qual vocês querem? 6. Pronto, a 6 é ótima, porque tem um produto e tem uma soma. Tá? Oi? Já joguei para frente o sinal. Tá? Porque ia ficar bem aqui, ó. Tem o mais, certo? Ia ficar menos bem aqui, certo? Aí, como é produto, já faço o jogo de sinal para cá. Tá? Qual era lá a questão? 7, né? Não. 6. 6. Deu problema? Não. Pode seguir? Pode seguir? Tá. 6. X quadrado, logaritmo de x, mais 2 exponencial de x. Muito bem. E aí? A gente tem gente na outra sala? Tem? Deixa eu ver como é que eles estão. Eles devem estar pulando de alegria lá. 3. E os outros 50? E aí, tá legal, pessoal? Tá fácil demais, né, derivada? Vamos fechar essa próxima prova? Vamos? Percebeu a confiança nele? Você viu? Ele falou assim, vão, mas os outros dois nem olharam para ele. Vamos fechar mesmo? Sério? Sério? Ele está melhorando a confiança dele, está melhorando. Como é teu nome? Ele acha que eu vou escutar ele daqui assim. Vai lá no microfone, pequeno. Ele vai no microfone. Ele vai, beleza. Por que eu não fiz uma pergunta de matemática para ele? Oi. Oi, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Uhum. Qual é o seu nome? Gabriel. Como? Gabriel. Gabriel. E pior que eu entendi Gabriel quando ele falou. Sério, só que eu não quis falar, vai que não fosse, né? Qual é o teu curso, Gabriel? Engenharia elétrica. Engenharia elétrica. Gabriel, fica aí já, vamos fazer uma questão. Não. Eu gosto dessa empolgação, essa animação, assim. Dá para projetar aqui a questão pro Gabriel? Não, no projete, por favor. Já está projetado, Gabriel. Vamos lá. Consegue fazer, Gabriel? Não. Quem quer ajudar o Gabriel aqui? Quem vai ajudar o Gabriel? Vai. Você. Já foi indicado, foi você. Não, foi você, foi indicado. Sério. O pessoal do projeto falou assim, chama ele que ele sabe. Sério, vai. Aqui no microfone, vai lá. Gabriel, vamos te ajudar aqui, fica de boa aí, tranquila. Não. Diga o seu nome e seu curso. Alex Amaral. Chega mais perto do microfone, por favor. Alex Amaral, Engenharia Sanitária e Ambiental. Sanitária e Ambiental, Alex. Como é que a gente faz aqui, Alex? Primeiro é um produto, né? Isso. Aí vai fazer a derivada do produto, certo? Certo. Vocês perceberam o que o Alex está fazendo? Ele está fazendo o que vocês têm que fazer na prova. Chega assim, ó. Essa questão será resolvida pela regra do produto. Quando você diz isso, a gente já olha com bons olhos para você. A gente diz, esse cabra sabe. Não é? Esse cabra sabe. Vai, continua, Alex. Tá. A derivada do produto, né? É a primeira normal, né? Como é que é, Alex? Não, é o polinômio, né? Não? Peraí. Alex, vamos respirar fundo.
Isso, agora vamos reiniciar. Vai. A primeira normal. Tá, eu vou fazer da forma como você está falando. A primeira normal. Tá. Vezes a derivada. A derivada da segunda. Qual é a derivada desse? 1 sobre x. 1 sobre x. O que mais? Mais a primeira... Não, a derivada da primeira A derivada da primeira vezes a segunda normal. vezes a segunda normal. É que o Alex ele não gosta de fazer de acordo com como a regra está escrita. Ele quer fazer o contrário. Mas está tudo certo. Tá? Ele não gosta de fazer 1 mais 2. Ele faz 2 mais 1. E está tudo certo. E aqui? Mais, repete, né? Mais... 2... Qual é a derivada desse? Uma constante, né? É a soma, né? É e de x, próprio de x. Mas e o 2? Continua. Continua o 2. 2e de x. Quase que ele fala, tu não sabe que continua o 2? Continua. Vai. Derivada da função. Vai ficar como? Só multiplicar, né, agora, né? Só resolver, né? Mas eu quero que você me diga a resposta. Tá bom, desculpa. X mais 2x logaritmo natural. 2x Logaritmo logaritmo natural mais 2 exponencial de x. Tá difícil? Acabou? Tá. Agora, Gabriel. Cadê o Gabriel? Tá lá. Gabriel. Alex, né? Fica aí, Alex. Fica aí. Gabriel, deu para acompanhar? Aham. É fácil, Gabriel. Palavra Moleza, né? Uhum. Você já sabe no lado de quem você tem que sentar, né? Não sabe não. Você tem que sentar na sua cadeira e não saber quem está do lado. Tem que ligar para sua prova. Vai ter que ficar na mesma sala. Mas deu para compreender, Gabriel? Tranquilo? Beleza, pode sentar. Obrigado. Obrigado, Alex. Tranquilo. Parabéns aí. Excelente, excelente. Qual é a próxima que a gente vai fazer? Projeta lá. Qual é a próxima que a gente faz? Oi? A 9? Vem fazer. Ela diz assim, faz a 9. Não, vai lá no microfone fazer. Bora. A 9. Vamos fazer a 9. É porque a 9 ela é muito boa. Vai lá. Sério. Ana, né? Ana. A 9 é legal. É legal a 9. Então, f de x igual a x² mais 3x vezes secante de x. Tá? Você deve estar se perguntando, professor, eu tenho que decorar a derivada da secante, da cossecante, da cotangente, de tudo isso? Não. Não precisa. Você só precisa saber a derivada do seno e do cosseno. Se tu sabe a derivada do seno e do cosseno, tu sabe achar a derivada da tangente, da secante, da cossecante e da cotangente. Ok? Então, não fica armazenando o teu cérebro com coisas desnecessárias. Tem limite de armazenamento, tá? Só armazena seno e cosseno. Aí tu diz assim, mas e a secante, cossecante, cotangente, o que a gente faz? Faz na hora, no teu diário. Tu faz na hora, que é o que a gente vai fazer agora. Vamos lá. Como é que você faria aqui, Ana? Diga o seu nome e seu curso, por favor. Meu nome é Ana Clara, meu curso é Engenharia Sanitária e Ambiental. Ok, obrigado. Como que você faria? Eu vou fazer igual o Alex, né? E aplicar... Não, você não vai fazer igual o Alex, porque isso caracteriza cola. Você tem que concentrar na sua questão aqui. É porque ele já me ensinou, aí tá aqui, ó. Ah, tá. Vai. Como que você faz? Aí vai ser a primeira vezes a derivada da segunda, mais a derivada da segunda. Então, a primeira... Tu tá colocando a primeira normal, é isso? Isso. Vezes a derivada da segunda. Mais... Oxe. Escrevi a primeira, derivada da segunda. A mais derivada da primeira vezes a segunda. Derivada da primeira
Vou ter que mexer no meu diário. Vezes a segunda normal. Ok. E agora? Você sabe a derivada da secante? Até ontem eu sabia, mas eu já esqueci. Você sabe a derivada do cosseno? Menos seno. Então você sabe a derivada da secante. Possivelmente. Vamos lá para o nosso diário. Agora é nosso. Vamos lá. O nosso diário. Agora vamos para a secante, né? O que é a secante de x? É o quê? 1 sobre cosseno. Perfeito. 1 sobre cosseno. Vamos pensar. Isso aqui não é um quociente? É ou não? A gente já não sabe derivar o quociente? A gente colocou a fórmula agora há pouco lá? Derivada da primeira vezes a segunda normal, menos a primeira, derivada da segunda, tá bom? Ah, a propósito, vocês estão invertendo o processo de derivação na regra do produto. Não estou falando nada, mas está certo, tá? Mas no quociente não pode fazer isso porque tem aquele sinal de menos lá, no meio do caminho. Se vocês inverterem, vai inverter o sinal, tá? Vai dar problema, tá? Então vamos lá. Quero derivar isso aqui. Vamos derivar então a secante. Vou colocar mais para cá. Quero derivar a secante. Como é que faz? Regra do quociente. Derivada da primeira. Quanto é a derivada de 1? 0. Vezes a segunda normal. Menos. Quanto é? Menos a primeira vezes a derivada da segunda. Quanto é a derivada da segunda? Menos o seno. Tá? Dividido pela segunda ao quadrado. Isso aqui é igual. Olha, tem menos aqui e menos aqui. Vai ficar seno de x dividido. Cosseno ao quadrado não é a mesma coisa que cosseno. Vou colocar um 1 aqui em cima. Cosseno. Sim ou não? Certo? Tá? O que é isso? Tangente. O que é isso? Secante. Então, a derivada da secante é secante vezes tangente. Tá? Por isso que eu estou falando para vocês. Parem de querer ficar decorando essas coisinhas, porque senão tu pode te embaralhar na hora de decorar as coisas. Tá? Tu pode colocar uma cossecante, uma cotangente, onde não deve. Tá? É melhor, se tu quiser memorizar, só a derivada do seno e só a derivada do cosseno. E tu faz isso na hora lá. Tu não vai perder tempo para fazer isso. Aí tu diz assim, o que acha que eu não vou perder tempo para fazer isso aqui? Tá? Faz isso na hora, tá bom? Melhor. Vamos lá. Então, ó, f' de x é o quê? Como é que fica? Esse aqui você manteve normal, né? Então, x² mais 3x vezes a derivada da secante, que nós já fizemos ali, é a tangente vezes a secante. Mais, qual é a derivada aqui, Ana? 2x mais 3. 2x mais 3. Isso vezes a secante. Tá bom? Aqui, nesse tipo de questão, que tem essa coisa toda, a gente não vai pedir para você fazer a distribuição aqui, somar, porque não vai ter ganho aqui. Não tem nada que a gente vislumbra que vai cancelar. Não tem nada. Chegou aqui, pode parar. Tá? Isso já é suficiente para a gente. A gente já sabe aqui que você sabe aplicar a regra do produto. A gente já sabe aqui que você sabe quem é a derivada da secante ou que você soube fazer a derivada da secante. E é isso que importa. É isso que está sendo avaliado. Beleza? É a aplicação de regras e a aplicação de conhecimento. Fez isso? Acabou o problema. Então, também uma linha é suficiente para resolver o problema. Tá? Obrigado. Muito bem, muito bem, muito bem. Por que vocês não aplaudiram, Ana? O Alex, todo mundo aplaude, né? Alex, conversou com eles antes? Ah, tá certo, então. Vamos lá. Próxima. Qual é que a gente vai fazer? Qual
Como é que a gente faz? Interessante, né? A malandragem, ela sobrepõe qualquer coisa, né? Agora há pouco eu perguntei qual a gente vai fazer. Aí a Ana disse, a gente vai fazer a questão... Qual era a questão mesmo? Questão 9. Aí eu falei, então venha fazer. Aí a pergunta agora, qual a gente vai fazer? Quase que vocês falam, não, professor, pode terminar a aula. Vai, escolham. Qual é que a gente faz? A gente ainda tem 10? 10, tá. Qual é que a gente vai fazer? 7. 7. Ana, quem que vai fazer? Você não quer ser odiada? Então só aponta para mim, professor, aquele, aí o senhor chama. Você. Vai. Vem, você que está de boné preto e camisa verde. Vamos lá, você sabe fazer essa questão? Sabe, eu sei que sabe. É questão 7, né? F de x igual x ao cubo cosseno de x 1 mais logaritmo natural de x. É essa. Qual é seu nome e seu curso, por favor? Isso. O meu nome é Gustavo e eu faço engenharia civil. Gustavo? É. Gustavo, engenharia civil. Como é que a gente faz isso aqui, Gustavo? O que você faria? A regra do produto, né? Regra do produto. A derivada da primeira. Então vamos lá. Então, derivar isso aqui. Como é que vai ficar? A derivada da primeira. Quem é a primeira? É x ao cubo. X ao cubo. Derivada de x ao cubo é quanto? 3x ao quadrado. 3x ao quadrado. Perfeito. Vezes... A segunda normal. A segunda normal. Quem é a segunda? É o cosseno de x. É o cosseno de x. Vezes o quê? A terceira. É. E quem é a terceira? É um. É um normal. 1 mais o logaritmo. Entendi. Essa é a terceira. Então, 1 mais o logaritmo. Pronto. Então, vocês estão percebendo que o Gustavo, né? Que o Gustavo está fazendo uma questão que envolve a regra do produto, só que é o produto de 3 funções. Tá bom? Então, derivou a primeira e conservou as outras 2. Qual é o próximo passo? Derivar a segunda. Mais, mantém a primeira. Mantém a primeira. Que é x ao cubo. Qual é a derivada da segunda? Menos o seno. Menos seno. Então, como tem um mais aqui, já vou colocar menos, tá? Tá. Vai ficar menos seno. E mantém a terceira. 1 mais logaritmo natural de x. Mais... E agora? Conserva a primeira. Conserva a primeira. Conserva a segunda. E faz Qual é a derivada da terceira? Agora eu esqueci. Oi? Esqueci. Só pensar assim. Derivada do 1 é quanto? É 0. 0. Derivada do logaritmo? É 1 sobre x. 1 sobre x. Pronto. Vai aparecer só 1 sobre x. Entendi. Beleza? Vamos ver se dá para organizar alguma coisa? Tá aqui mais um tipo de questão que não tem muita coisa para você organizar. A única coisa legal para fazer aqui é só simplificar aqui. Tá? Tem x em cima, tem x embaixo, então vamos eliminar esse cara aqui e vamos colocar 2 aqui. Tudo bem? Não disse que você sabia? Sim. Tudo bem. Ok? Obrigado. Muito bem, muito bem. Questão 7. Vamos para a próxima questão? Qual questão? Gustavo, qual questão a gente faz? Qual questão você escolheria? Oi? A 10? 10? Não, eu quero evitar consciente, eu quero só produto. Vai, não é você que vai fazer.
Ou tu está pensando uma bem difícil? 13ª. Tá. Então, a 13, f de x igual a x exponencial de x cosseno de x. Quem faz? Quem? Gabriel. Você é o Gabriel? Vamos lá, Gabriel. Gabriel vai fazer essa. Diga o seu nome e seu curso, por favor, Gabriel. Meu nome é Gabriel Melo. Acho que dá para você baixar um pouquinho, só o microfone, só girando o microfone, talvez. Isso, aí já ajuda. Tá. Meu nome é Gabriel Melo e sou aluno de Engenharia Civil. Perfeito, Gabriel. O que você faria aqui para resolver esse problema? A regra do produto. Regra do produto. Vamos lá. Então vai ficar como? A derivada da função é o quê? A derivada da primeira. Derivada da primeira, derivada de x é quanto? 1. É 1. Vezes. Mantém a segunda. Mantém a segunda. E mantém a terceira. E mantém a terceira. Mais. Mantém a primeira. A derivada da segunda, que é a própria exponencial. A derivada exponencial é ela mesma. Mantendo a terceira. Mantém a terceira. Mais. E agora? Mais. Mantém a primeira e a segunda. Mantém a primeira, mantém a segunda. E a derivada da terceira. Derivada do cosseno é quem? Menos seno. Menos seno. Vou colocar menos aqui. Pode ser. Então, menos seno. Acabou. Tranquilo? Dá para fechar a prova? Claro, né? Obrigado, Gabriel. Muito bem. Eu ainda tenho tempo? 7 minutos, tá. Então, deixa eu pular para cá para falar como é que se faz uma regra da cadeia, tá? A gente vai abordar bem mais regra da cadeia na próxima aula. Mas já vou logo dar uma noção para vocês de como funciona a regra da cadeia. Regra da cadeia é o seguinte. A ideia agora, nós já sabemos derivar soma de funções, nós já sabemos derivar produto de funções, a gente já sabe derivar quociente de funções. Agora eu quero saber derivar composição de funções. A regra para isso é chamada de regra da cadeia, tá? Mais na frente, a gente vai querer saber derivar potências de funções, que é uma função elevado a uma outra função. A gente vai querer saber derivar isso, tá? Está indo passo a passo, tá? Então, agora eu quero derivar uma função composta. Como fazer isso aqui? Essa derivada. Essa é a pergunta, tá? Se eu tenho f composta com g, como é a derivada? Não vou demonstrar isso aqui. A regra da derivação da composta é o seguinte: é derivar a função de fora, mantém a função de dentro e multiplica pela derivada da função de dentro, tá? Essa é a regra da cadeia, tá ok? Basta você fazer isso. A dificuldade da regra da cadeia é o seguinte: é enxergar as duas funções. Essa é a dificuldade. Porque como é que você vai derivar a função de fora se você não sabe quem é a função de fora? E como é que você vai derivar a função de dentro se você não sabe quem é a função de dentro? Entendeu? Então você tem que olhar para a função como um todo e tentar perceber quem é a função f e quem é a função g, tá? Então vamos lá fazer alguns exemplos. Olha lá. Primeiro exemplo. Se fosse f de x igual a seno de x quadrado. Tá? Você consegue enxergar uma composição aqui? Sim ou não? Quais funções você está vendo aqui? Função seno e função x quadrado. Ok? Essas são as duas funções aqui. Então vamos pensar. Eu vou colocar aqui uma outra letra, tá? Vou colocar h.
Vamos tentar enxergar quem seria F e quem seria G. Tá bom? Então pensa comigo. Eu posso dizer que a F é seno de x. Tá? E a G é x ao quadrado. Tá bom? Vamos tentar fazer a composição dessas duas funções e ver se dá isso. Que seria f composta com g. O que é isso? Isso é f g de x. O que é isso? Significa que na f não era f de x? No lugar do x eu estou colocando a g. Tá? Então isso aqui vai ser... Quem é a f? É seno. Seno de x se fosse x. Mas aqui é g de x. Vai ficar seno da g de x. Então isso aqui é igual seno... Quem é a g? Não é x quadrada? Então seno de x quadrado. Entenderam? Tá? Então tá aí a composição. Então a gente conseguiu enxergar a composição. Nem sempre vai ser fácil você conseguir enxergar a composição. Com o tempo você vai criar maturidade para fazer a derivação sem necessariamente ficar exibindo quem são essas funções. Quem são a função f e quem é a função g. Você vai derivar tão naturalmente as funções que têm composições que você nem vai se perguntar, peraí, quem é a f, quem é a g? Não, é deriva, vai dar isso aqui, ó. Tá? Vai ser bem simples mesmo o processo de derivação. Então, olha lá. O que é que ele diz? Quando você derivar isso, você deriva a função principal e depois você multiplica pela derivada de quem está lá dentro. Tá? Então, vamos lá. Derivada disso aqui é como? Quem é a função principal aqui? Quem é a função principal? Seno. Quem é a derivada do seno? Cosseno. Então isso aqui vai ser cosseno, mantém a função de dentro e multiplica pela derivada da função de dentro. Quanto é a derivada do x quadrado? 2x. Acabou. Essa é a regra da cadeia. Tá bom? Então, deriva a função principal, mantém a função secundária lá dentro e multiplica por essa segunda função. Pela derivada da segunda função. Tá? Vamos fazer mais uns 2 exemplos. Eu tenho 2 minutos? Acabou. Por que que acaba? A aula poderia ser de 4 horas. Tá? Então, bons estudos para vocês, bom descanso. Não esqueça que tem uma oficina amanhã. Os monitores vão fazer revisões, para exercícios para a prova, tá? Não são as questões da prova, claro, né? São exercícios que vão te ajudar. E boa prova para vocês, tá bom? Tchau, tchau.